Bem-vindo de volta à nossa série Economia na Obra. No vídeo passado você viu um pouco sobre como é feita uma obra de excelência, né? Essa obra de excelência ela começa antes mesmo do primeiro tijolo, ela começa no seu planejamento, que também tem um processo para ser bem feito, assim como uma obra também. Então, a gente também falou resumidamente sobre modalidades de execução, de maneira bem resumida. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais também. E o primeiro ponto que eu quero relembrar e bater de novo nessa tecla é: não existe orçamento mágico, tá bom? As coisas têm um preço e têm um prazo para serem feitas. O problema é quando você tem um orçamento que te promete um paraíso de tão barato que é, e quando você tem um preço que na verdade está muito acima do que deveria ser, né? Nenhum nem outro, você tem que ter um preço real. E a gente explicou no outro vídeo como é que a gente chega nesse orçamento real. Então, sabendo que orçamentos mágicos não existem, a gente vai mostrar nesse vídeo para você alguns pontos que vão te ajudar a evitar os problemas típicos de obra. Eu sou Rodrigo Lisboa, sócio da Natália Possamay e nós somos a Poli Arquitetura. Nós trabalhamos aqui no Rio de Janeiro com projetos e obras. Projetos para o Brasil inteiro, locais e à distância, e obras aqui no Rio de Janeiro. Um ponto que eu quero falar com vocês agora é sobre algo que acontece muito em obra de empreita global, principalmente. Se você não sabe o que é empreita global, volta lá no vídeo anterior que a gente explicou rapidamente o que é empreita global e por que ela é ruim para você, tá bom? Então, são chamados imprevistos. Só que por que imprevisto em aspas? Porque são imprevistos que todo mundo sabia que ia acontecer. O cara te cobra um preço muito abaixo somente para pegar a obra e depois ele vem dizendo que algumas coisas não foram contabilizadas ou que tinha algumas coisas que não foram previstas. Isso é mentira, não tinha nem como pensar nisso. Ninguém pensa sozinho numa obra, você precisa de uma equipe. Então, esses imprevistos, eles são problemáticos porque eles vão te fazer gerar aditivos na sua obra. Então, você no final das contas vai acabar gastando mais. Basicamente é isso. O aditivo é igual a prejuízo e você tem como evitar tudo isso com um planejamento prévio que a gente também falou no vídeo anterior. Então, se você não viu, volta lá. Isso aqui é uma série, esse aqui é o segundo vídeo, você volta lá e dá uma olhada. Bom, e qual é a solução, né, para esses imprevistos? É o orçamento real. Por quê? A gente explicou também que existe o orçamento real, que é o orçamento executivo. E esse orçamento ele não nasce assim do nada, hoje eu vou cobrar X por aquela obra. Não, esse orçamento ele nasce de uma análise do projeto, então a gente quantifica tudo, não só em material quanto também em prazo. Então quando você tem o orçamento real em mãos, bem feito, você tem realmente ali o planejamento da sua obra, você sabe quanto tempo que vai durar e quanto que vai custar. Então você não tem nenhum tiro no escuro, ok? E quando você tem uma obra diferente daquela que você esperava, né? Isso acontece muito, você senta para conversar com o cara e fala: então, eu queria uma casa assim, uma casa assado, tantos quartos, cozinha, sala, espaço gourmet, piscina e tal. Isso você tirando da sua cabeça. E o cara fica ali escutando e pensando: tá, eu já fiz algo parecido, e ele está tirando da cabeça dele. Então, acaba que vocês não têm telepatia, ninguém consegue entender nada do que o outro quer, e vai construir do jeito que dá, e no final você descobre se gostou ou não. Isso não existe, né? Então qual é a solução para isso? Projeto. Se você tem um projeto, você consegue aprovar ele desde a sua primeira etapa até o final. Então ter um bom projeto é extremamente importante para que você não tenha essa surpresa para descobrir, tá, essa aqui que é minha casa, né? Pô, você não tem noção de como que os clientes se auto-sabotam. Isso se deve principalmente à ansiedade e medo, e é completamente compreensível. Às vezes você está às cegas, você não sabe quanto vai custar, quanto tempo vai demorar. Escuta um monte de história trágica de obra, de gente que gastou o que não podia, e enfim, né? O que não falta é a história triste ligada à obra feita de qualquer jeito. Então, o que acontece? Para você não ter essa sabotagem, você precisa estar seguro. E para você estar seguro, tudo tem que ficar claro. Então, você tem que contar com transparência. A sua equipe escolhida para fazer o seu projeto, para fazer a sua obra, tem que ser transparente com você. Você tem o direito de saber quanto que vai custar até o parafuso da sua obra, se você quiser. Tá? Então, essa coisa de dar um preço fechado e, é isso aqui. Mas o que é? Então, cara, tá aí dentro, tá contemplado já, isso não existe. Você tem o direito de saber quanto que vai custar tudo na sua obra, literalmente, tá? E o que instiga muito também você a fazer essa autossabotagem, né? Ou você fazer por empreita global, que você fica preso, que você não sabe quanto é que vai gastar, só vai pagando. Ou quando você faz por administração, como a maioria acontece aí. Como é que é feito, né? No caso geral da administração, você fecha assim: olha, você vai fazer minha obra e eu vou te pagar 15% de tudo que entrar na obra, seja material ou mão de obra. Ok. O problema é que geralmente as pessoas têm a noção de que obra mesmo é só a parte bruta. Então, quando você sai da parte bruta da obra, que é a instalação, estrutura, parede, linha e osso, e vai começar o acabamento, você acha que a obra já está quase pronta. É acabamento, olhar alguém pintar ou colocar um piso, isso aí eu faço.
Então tá, aí o que você faz? Você descarta o cara que estava ali fazendo sua obra e acha que vai dar certo. Aí você acha que você vai dar conta, justamente na parte mais cara da obra, que são os acabamentos. Aí eu te pergunto, você acha que é uma boa ideia? Eu acho que não, né? Então, aí, essa que é a maior autossabotagem que você faz. Você fecha um acordo com o cara e depois você acha que você vai dar conta. Aí você tem criança para criar, trabalho para administrar. Em época de pandemia você está trabalhando em casa, então você tem que começar a tomar conta da sua obra. E aí você não está acostumado com obra, o azulejo fica torto, fica oco, a instalação está problemática, um monte de coisa que você não está treinado para ver. Vai passando, quando termina a sua casa você vai falar, caramba, podia ter ficado bem melhor e não ficou. Eu me sabotei. E aí a vontade que você tem é tirar tudo e refazer. Só que não vai porque você já perdeu dinheiro, e perdeu muito, porque você insistiu em fazer na parte mais cara, que é a parte de acabamentos. Então qual é a solução para isso? Administração com taxa variável. O que isso significa? De novo, é dentro da metodologia que a gente pratica de partir da administração, mas na verdade é bem melhor, que é a metodologia BNO. Então a gente tem ali a taxa variável. Nas taxas mais baratas, em preço, a gente tem uma taxa um pouco maior. Nas partes mais caras, a gente tem uma taxa menor. Então isso gera um equilíbrio, porque no final, por exemplo, você vai colocar na sua casa, vamos supor, uma banheira dos seus 10 mil reais. Em vez de eu receber 15%, ou seja, 1.500, e você pagar no final 11.500, eu vou receber 3%, 300. Aí você pensa, então vale a pena. Por quê? Em vez de pagar 1.500 para o Rodrigo olhar a banheira sendo instalada, visto que eu não vou transportar a sua banheira, eu não vou instalar a sua banheira, eu não sou fabricante, eu não posso nem tocar nela para instalar, porque senão você perde a garantia, por que eu receberia 1.500? Não faz muita lógica. Porém, pagar 300, que é 3%, para ter alguém habilitado, cuidando da sua obra, advogando a seu favor, para que você não tenha um prejuízo no item de 10 mil, e vale muito. 300 por 10 mil está bem barato. Então, essa administração com taxa variável é o que vai te dar vantagem para que você realmente não se sabote, para que você saiba, olha só, eu estou pagando exatamente isso aqui. Você sabe quanto que você vai pagar. Ponto. Isso já te dá uma tranquilidade absurda. Muitas vezes você está no escuro, você não sabe. Então, essa taxa variável, ela vai te dar muito mais clareza de para onde está indo o seu dinheiro, pelo que você está pagando e por que você está pagando. Ok? Bem, na hora de planejar uma obra, muitas vezes a gente escuta algumas objeções do tipo, o projeto é caro demais, por que eu vou pagar tanto por um projeto, né, já que o projeto é só um desenho? Bom, eu sinto que informar, na verdade eu não sinto não, eu informo de maneira clara mesmo porque tem que ser informado. O projeto ele não é só um desenho, o projeto ele é o documento da sua obra, o projeto não se compõe apenas de uma planta baixa, ele tem também planta baixa, como ele tem também projetos complementares, cortes, fachadas, ele tem projetos de estrutura, de instalação hidráulica, de instalação elétrica, você tem laudo de sondagem, você tem o próprio orçamento de obra, também faz parte do documentação do projeto. Então o projeto ele é o planejamento da sua obra, claro, quando é bem feito. Um projeto bem feito com certeza vai ser muito barato, muito mais barato do que a sua obra. Então, se você acha que o projeto é muito caro, provavelmente você também não vai ter condições de fazer a sua obra, porque o projeto ele é muito mais barato do que a obra. Então, não tem lógica você economizar no planejamento para perder enquanto a obra está rolando. E lembra, no outro vídeo a gente mostrou qual foi a margem de perda que o Sinduscom mostrou. É uma margem muito grande, então você vai ter um prejuízo muito sério se você não tiver o devido cuidado. Então, proteja o seu dinheiro, proteja o seu bolso, proteja você mesmo e se planeje, faça um projeto, vale a pena. Outra objeção muito comum que a gente encara é: eu fiz a minha casa sem projeto, sem arquiteto, sem engenheiro e ficou ótimo. Se todo mundo faz assim, qual é o problema? Bom, o problema a gente mostrou no outro vídeo também, né, que o CAL contabilizou que 85% das obras é feita sem profissionais e geram muito prejuízo. Então, se você vai perguntar para 10 pessoas na rua que já fizeram obra, 8 ou 9 vão dizer que já fizeram obra e que tiveram muito prejuízo na obra, que estão insatisfeitos. Então, você que está satisfeito tendo feito sua obra e vendo só no final se você ia gostar ou não, é uma exceção. A grande maioria, na verdade, tem muito problema. Então, para evitar isso, o ideal é você se planejar, contar com profissionais, com alguém que advogue para você, com alguém que proteja você nesse processo de projeto e obra. Bem, chegamos ao final do vídeo, segundo vídeo da nossa série sobre economia na obra. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou manda um e-mail para a gente, tem os nossos canais aqui no nosso perfil do YouTube. E se você estiver gostando, clica aqui no sininho para poder ser notificado e a gente aguarda no próximo vídeo. Valeu!